Fala, meus doutrinadores. Uma hora dessa vocês já estão escrevendo sobre direito penal, a torta direita, metendo pau em decisão do Supremo, do STJ, e reclamando de todo mundo, sabendo de tudo. Estudante de direito é assim, ele começa, ele já é o fera das galáxias aí. Galera, aula muito legal aqui, já estou feliz que nós estamos a 15 e 16, a tua prova vai até a 18, nós vamos deixar até a aula 18 aqui para te ajudar. Espero que esteja ajudando de coração, de verdade. Se não, me dê o feedback, vai lá no Instagram, escreve para mim, manda um direct, @ Thiago César Capitão, com TH. Vamos trocar uma ideia aí, escreve aqui no YouTube, aqui é mais difícil no YouTube, né? Mas vamos trocar uma ideia para a gente poder fazer algo que realmente agregue valor para vocês, tá bom? Gravar uma aula aqui, gravar a aula com um material escrito do lado e deixar o PowerPoint ali, enviar material para vocês, para mim vai dar na mesma, tá? Ver o que vocês preferem para a gente poder destroçar o teu conteúdo jurídico para você ser um ótimo policial militar. Um cara capacitado, um cara que estuda, um cara que busca conhecimento e um cara que vai voar e ser feliz na profissão. Vamos falar aqui de nexo causal, superveniência causal, crime consumado, crime tentado. Tem uma mnemônica bem legal para trazer para vocês no final da aula, que já está lá no meu Instagram também faz tempo. Mas o que é aqui essa ideia de nexo causal? De novo, vou ler o artigo 13 porque a redação dele é complexa. Lê comigo aqui. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. De novo, o resultado de que depende a existência do crime, ou seja, se não tivesse aquele resultado, não existiria o crime. Se a pessoa não morresse de tiros, não haveria o crime. Então o resultado é a morte por tiros, tá? Então o resultado, aquela morte por tiros, de que depende para que haja o crime de homicídio, só é imputável, ou seja, eu só consigo atribuir essa morte por tiros para quem deu causa, ou seja, para quem atirou na pessoa. E o que é causa? Causa aqui é uma conduta, ação ou omissão, que sem ela o resultado não teria ocorrido. Então a causa, se existir, há crime. Se não existir a causa, não há o crime. Vamos reformular para você entender. A causa é uma ação ou uma omissão. Que se não tivesse acontecido essa ação ou essa omissão, o crime não teria ocorrido. Então por isso ela é chamada causa. Agora, se qualquer outro fato tivesse acontecido que não estivesse relacionado com o resultado, ou seja, com a morte por tiros, se não tiver qualquer relação com o resultado, isso não é causa. Exemplo, a pessoa mata o outro por tiros, tá? A pessoa pega a arma de fogo, ela compra de alguém no mercado paralelo aí, ela compra as munições, e ela decide que ela vai matar a pessoa que está, sei lá, do outro lado da cidade, um dos afetos dela, no trabalho da pessoa. Ela se desloca até lá, no meio do caminho ela para, já com a arma de fogo, já pronta, ela para porque ela está com fome numa padaria. E aí ela come um lanche, um salgado, alguma coisa lá. Depois de lá, ela está indo no caminho, a mãe do matador liga para ele, para desejar um bom dia. E ele fala, nossa, vai ser um ótimo dia, mãe. Depois de ele falar com a mãe dele, ele chega no trabalho da pessoa e ele mata a pessoa. Ou seja, comprar a arma de fogo e as munições é causa. Isso é uma causa? É uma causa. Porque sem essa ação ou omissão, o resultado não teria ocorrido. Se ele não tivesse com a arma de fogo, ele não ia conseguir matar por tiros. Então isso é uma causa. Dentro do artigo 13 aqui, tá? Isso é uma causa. O deslocamento dele, parar para comer um lanche na padaria, isso é causa? Não. Por quê? Independente de ele ter parado ou não para comer lanche, ele foi lá e praticou o resultado. E isso não tem nada a ver com o resultado. Então isso não é causa. Ele saiu e falou com a mãe dele. Isso é causa? Não, isso não é causa. Porque não tem nada a ver com a prática do ato em si, do resultado em si. Então isso aqui é bastante criticado, tá, no Código Penal, é uma previsão bastante rudimentar, mas hoje em dia você já tem a teoria da imputação objetiva, você tem a própria interpretação do dolo, então
isso é um pouco abrandado, tá? Porque assim, comprar arma... Senão, qual que é o perigo aqui, galera? É o regresso ao infinito, né? Senão o cara que inventou a Glock, que eu fui lá e peguei a Glock no mercado paralelo, então ele é causa. Então ele responde pelo homicídio também, porque ele criou arma de fogo. Aí o chinês que inventou a pólvora, que virou munição, porque a pólvora ela é uma causa para ter matado o cara através da arma de fogo. Então, sem essa viagem, né? Aí entra o lance de dolo ou culpa, né? Dolo, culpa, imputação objetiva e as várias análises aí atualmente da jurisprudência, beleza? Mas só para vocês entenderem esse cenário de causa, se é causa ou não é causa, tá? Se aquela conduta, se aquela ação ou omissão tem relação com o resultado, é causa. Se não tem relação, não é causa, beleza? E aqui, ó, superveniência causal. Aqui a sua apostila foi linda também esse ano. Ela não falou de causas pré-existentes, causas concomitantes, causas pré-existentes, concomitantes, supervenientes. Não falou. Nem falou de absoluta, relativa ou relaxa, tá? Que aqui tá suave para você. Então, uma superveniência causal. Ou seja, você pratica a conduta, a ação ou omissão que tem a finalidade de gerar um resultado. Porém, depois desse nexo, por isso que aqui é superveniência causal, depois desse nexo, acontece alguma coisa e por causa deste acontecimento que se passa depois, acontece o mesmo resultado. Exemplo, eu queria matar você a tiros, enchi você de bala, saí correndo, colocaram você dentro de um carro, saíram socorrendo, no socorro capotaram o carro, a pessoa morre do capotamento. Ou seja, houve um fato superveniente que tem relação com os tiros, porque se não tivesse tomado tiro não ia colocar a vítima dentro do carro, o sujeito passivo dentro do carro e levar lá para tentar socorrer para o hospital. Se liga aqui, ó, o sujeito passivo da vítima de homicídio é também um objeto material. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então a vítima do homicídio também é um objeto material. Há uma coincidência aí, beleza? Tranquilo? Ou seja, galera, vamos ler aqui agora o artigo 13, parágrafo 1º, para vocês entenderem, ó. Superveniência causal. A superveniência de uma causa relativamente independente, ou seja, possui uma certa relação de independência com os tiros, tá? Tem uma certa relação de independência com os tiros, não é uma relação de dependência com os tiros. Então tem uma certa relação de dependência, por quê? É uma causa relativamente independente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Porém, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Vamos ler de novo? A superveniência de uma causa, ou seja, uma ação ou omissão que acontece depois, que seja relativamente independente, que produz o resultado, essa causa depois, que tem uma relativa independência com a causa anterior, e essa causa depois que produz o resultado, ela faz com que aquela pessoa que praticou as condutas anteriores, ela só responda pelos fatos praticados e não pelo resultado. Olha que louco, olha que louco. Se acontece alguma coisa depois da minha conduta, e por si só, isso é uma causa superveniente relativamente independente, gravem essas 3 palavras, superveniente, relativamente independente, que por si só produziram resultado, eu não respondo pelo homicídio, eu respondo por tentativa de homicídio. Tá? E aqui tem 3 exemplos, tem 3 máximas aqui da doutrina da jurisprudência para você gravar e 2 delas estão na tua apostila, tá? Acho que aqui está falando de incêndio e está falando de acidente. E tem uma outra que é o desabamento, tá bom? Então olha só, você
a pessoa que quis te matar, efetuou tiros em você, te deu 3, 4 facadas, você foi socorrido. No meio do caminho, houve um acidente e você morreu. A pessoa não responde você não responde por homicídio consumado, você responde por tentativa de homicídio. Joia? Outro caso, você deu facadas na pessoa socorrida, está no hospital pega incêndio numa ala e morre todo mundo ali. Morre alguns, outros não morrem, mas assim, o incêndio foi o que matou a pessoa. E aí, essa ideia de incêndio em hospital não é algo que acontece foge do campo da previsibilidade. Então, você também responde por tentativa de homicídio. E uma outra aplicação da doutrina, também que é citada e da jurisprudência, nos casos que existem, não são tantos assim, mas já foi aplicado e a gente segue para passar para vocês, é do desabamento. Facadas, deslocamento, chegou no hospital, lá no hospital ocorre um desabamento, a pessoa morre no desabamento. Você responde por tentativa de homicídio. Por quê? Há uma superveniência de uma causa relativamente independente que por si só praticou o resultado, por si só gerou o resultado. Beleza, galera? Confusa a linguagem, né? Confusa a linguagem. Mas, para vocês entenderem, é o IDA, incêndio, desabamento e acidente, afastam, rompem o nexo, rompem parcialmente o nexo e você não responde pelo crime. Diferente, galera, com erro, que tem relação com erro médico, com infarto, com parada cardíaca, aí não. Se você atira na pessoa, ela é socorrida, tá lá, tem um erro médico tentando salvar a pessoa e pelo erro médico a pessoa morre, você responde pelo homicídio consumado. Não é considerado uma causa superveniente relativamente independente que por si só produz o resultado. Não é considerado, tá? Então, quando for considerado, você responde só pelos fatos praticados. Quando não for considerado, como por exemplo um infarto, um erro médico, uma parada cardíaca, tá? Aí, e nesses casos aqui de parada cardíaca, de infarto, de erro médico, você responde pelo resultado, você vai responder pelo homicídio, beleza? Só para vocês terem essa noção, esse panorama aí dessa distinção, tá bom? Crime consumado e tentado, artigo 14. Crime consumado é quando ele preenche todos os seus requisitos. Aí nós temos crime material, crime formal, crime de mera conduta, crime continuado, crime permanente, crime habitual, os homicídios próprios, homicídios impróprios. Tem um monte de crimes aqui, mas para a gente entender sobre consumação, é quando preenche-se os requisitos legais, todos. Aí disse que o crime é consumado. Quando que ele é tentado, que é o oposto, é quando ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente queria prosseguir na sua execução, praticar os seus atos. Contudo, ele não pôde por uma circunstância alheia à sua vontade. Aí o que acontece? Na tentativa, a pessoa que estava praticando a conduta, ela responde pelo crime como se fosse consumado, contudo, com a pena diminuída de 1/3 a 2/3. E qual é o parâmetro para diminuir essa pena de 1/3 para 2/3 da tentativa? É quão mais próximo o agente chegou da execução. Exemplo, se um cara quer matar a outra pessoa a tiros, tá? Quer matar a tiros. Se ele efetua os disparos, essa vítima é socorrida, a munição dele ele tinha 10 munições. Estava com a arma, ele efetuou os 10 tiros. E esse cara foi socorrido. E sobreviveu. Percebe que assim, a execução dele faltou pouquinho para o resultado, faltou pouco. Cara, ele tinha 10 munições, ele deu 10 tiros no cara e esse cara sobreviveu. Ou seja, a diminuição dele vai ser menor. Então, ele vai se responder por tentativa de homicídio, porque a pessoa não morreu, com a diminuição de 1/3. Agora, se a pessoa está armada, chega perto, conforme ela fala assim, eu vou te matar, ela saca a arma, chega a polícia, ou outras pessoas ali em volta, amontou no cara, pega a arma do cara, e ele não consegue efetuar um disparo, por exemplo.
a pessoa provavelmente neste contexto todo responderia por tentativa de homicídio, só que ele não conseguiu praticar os atos executórios, se aproximar do resultado. Estava só no comecinho ali, ó. Então, provavelmente, a pena dele vai ser diminuída perto de 2/3, que é uma diminuição maior, ou seja, vai ter uma pena menor. Beleza, galera? Questão da tentativa. Quando que tem a tentativa? 3 requisitos aqui, ó. Início da execução, depois, não se consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente e o cara tinha vontade livre e consciente de cometer o crime. São 3 requisitos para que haja tentativa. Início da execução, não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente e o agente ter a vontade livre e consciente de praticar o delito. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui. Não. Agora aqui tem uma questão de quando não cabe tentativa, e essa aqui eu vou colocar no quadro, tem lá no meu Instagram também, mas quando não cabe tentativa. Isso aqui, inclusive, é uma indireta para vocês, tá? Que eu estou esperando. Ainda não recebi nada dessa turma. Turma que está rolando aqui, primeiro semestre de 2021. Ó, a mnemônica maravilhosa aqui, ó. Não cabe tentativa de chope. Não cabe tentativa de chope. Chope ou você toma, ou você não toma. Não tem essa de circunstâncias alheias te impede de tomar o chope. Quais são os crimes que não cabem tentativa? As infrações penais que não cabem tentativa. Então não cabe tentativa aqui nos crimes culposos. Não cabe tentativa nas contravenções penais. Lembra o artigo 4º? Cuidado que assim, ó, não cabe tentativa nas contravenções penais. Na verdade cabe, mas a tentativa de contravenção não é punível, beleza? Mas para fins aqui de didática, então não cabe tentativa, crimes culposos nas contravenções penais, nos crimes habituais, nos crimes omissivos próprios, ou seja, o artigo 135 do Código Penal, não é o homicídio impróprio doloso, aquele que quem tem obrigação, violação de cuidado, de vigilância, quem cria o risco e não impede o resultado, quem se coloca, quem assume a posição de garante ali, de não impedir o risco, aquilo é omissão imprópria, artigo 13, parágrafo 2º. Nesses casos, se for uma omissão imprópria dolosa, cabe tentativa, beleza? Exemplo, aquele exemplo do Instagram, você está no Instagram, a pessoa vem do seu lado e fala, olha, ele está me ameaçando que vai me roubar aqui, mas não tem arma, não tem nada, tem 10 policiais no Instagram, ninguém faz nada de propósito. Se houver o roubo, a consumação, a execução, a subtração, com a ameaça, a grave ameaça, haverá o roubo consumado. Agora, vamos supor que tem uma outra pessoa vendo, ela passa por trás, ela vê aquela situação e ela impede o roubo. Ela segura a pessoa, ela detém a pessoa, ela pega apoio de outros populares lá e ela impede o roubo. Ou seja, uma tentativa de roubo. Nesse caso, o que vai acontecer? Se você dolosamente não quis atuar, se você dolosamente não quis agir, se dolosamente você se omitiu, você responde por roubo tentado. Porque a sua omissão foi dolosa. Você não quis agir de propósito. Tá? Não é o caso aqui. Omissivo próprio não cabe tentativa. Omissivo próprio não cabe tentativa. Beleza? Só no omissivo impróprio doloso. Nos crimes unissubsistentes, nos crimes pré-terdolosos e nos crimes de empreendimento. Mas o que é isso aqui? Não é o caso de você saber agora, tá? De crime pré-terdoloso, crime de empreendimento, unissubsistente, mas chope não cabe tentativa, beleza? Chope não cabe tentativa. Tô esperando, tá? Não me manda Heineken não, que Heineken é modinha, marca ruim pra caramba, eu gosto de Bud, beleza? Me manda uma caixa de Bud aí que tá tudo certo, tá tudo em casa. Deixa eu ver se não tem mais... fica zoando de cerveja, já fica empolgado. Punição da tentativa, galera. Diminuição de 1 a 2/3, cuidado com a pegadinha na prova na fração. Então, qual é a punição dos crimes tentados?
é a mesma pena do crime consumado, porém com a diminuição de 1 a 2 terços. Fechou? Bons estudos, meus amigos!